Primeiro ano, tudo bem com vocês? Saúde e paz é o que desejo a cada um de vocês. Então vamos lá, né? Na nossa primeira aula online. Nós vamos recordar, né, o primeiro bimestre que nós tratamos sobre arte na pré-história. Então, quando se fala de arte na pré-história, nós estamos falando de uma produção vista como artística na pré-história, tá bom? Então, isso é durante os períodos Paleolítico, Neolítico e a Idade de Metais. Então, em geral, a gente compreende essas pinturas realizadas em cavernas, gravuras esculpidas em rochas, esculturas, então estátuas. Então, todas essas obras são caracterizadas como artísticas na pré-história, tá? Então, esse período ele não foi registrado pelo homem através de documentos, né? Porque nós não tínhamos, então, a escrita até então. Para a gente poder compreender esse período, nós utilizamos o quê? Das obras encontradas, que hoje os historiadores colocaram como artística, né? Então, são através dessas obras que a gente consegue contar um período que não era registrado em documentos. E para a gente compreender mais a respeito desse assunto, é muito importante a gente considerar 3 períodos, como eu falei para vocês, citados anteriormente. O Paleolítico, que começou lá há 2 milhões de anos atrás, né? 10 mil anos antes de Cristo, depois passou para o Neolítico, que também é um período que se estende aí por 10 mil anos antes de Cristo até 5 mil anos antes de Cristo, e por último a Idade dos Metais. Esses 3 períodos eles são bem importantes para a arte, não esquecendo que a Idade de Metais é a idade que começou a aparecer escrita. Então, no início, gente, a expressão artística era bastante simplificada e com o tempo elas foram se aprimorando, foram melhorando. Aqui abaixo eu coloquei para vocês algumas características que foram desenvolvidas nesse período. Então, justamente nessa época que os homens ainda não haviam inventado o quê? A escrita. Porém, os desenhos, as esculturas, os objetos encontrados, eles dão pistas, né? Eles dão sinais de como essas pessoas viviam, como essas pessoas se organizavam em um passado muito, mas muito distante, né? Então nós temos a arte paredal ou parietal. O que quer dizer isso, né? Essa arte ela recebe esse nome porque ela fica relacionada com o suporte em que foi desenvolvida, né? Ou seja, as paredes, né? Nesse período das cavernas. Por isso já era arte rupestre. Então ela era realizada fora das cavernas. Então a gente chama esse período de período parietal. Uma arte rupestre feita fora das cavernas. Depois temos o período neolítico. A arte no período neolítico, ela já pode ser vista fora da caverna, com um clima mais ameno, né? O homem neolítico, ele consegue viver mais próximo dos rios, mais próximos. É uma sociedade que começa realmente a se formar. Nesse período, marcou o sedentarismo, né? O homem para de ser nômade e fica em um lugar, lembra disso? Da raça humana, que deixa de ser nômade e passa o quê? A construir vilas, a construir cidades, as suas agriculturas, a sua criação. Então ele começa a dar uma perspectiva melhor, até mesmo nas suas obras. A gente pode ver aqui também um exemplo de um monumento chamado megalítico, né? Que são grandes pedras, né? Que são pedras dispostas em composições únicas. Então acredita-se que o objetivo dessas construções era o quê? Uma realização rituais de celebração. Porque sempre o homem teve necessidade de se expressar, sempre teve essa necessidade, seja de uma forma ritual, simbólica, de algo supremo, como também de se fazer notar, dizer, olha,
eu estive por aqui. E por último, a idade dos metais, né? Com a descoberta então dos metais, a arte ela começa a adquirir outro aspecto. Nesse período, ela esteve muito marcada pelo desenvolvimento da metalurgia e da expansão das técnicas de fundição. Então a gente já consegue encontrar aí uma arte, vocês podem ver aí, já mais bem elaborada, né? O homem já pensando, já criando algo que ele realmente queria dar uma significação. Ele realmente mostra o que ele quer mostrar, né? E nós temos a arte na pré-história aqui no Brasil. No Brasil, gente, existem alguns sítios arqueológicos e foram encontrados pinturas rupestres. Então, em vários lugares, Minas Gerais, Piauí. Em Piauí, é essa foto que vocês estão vendo aqui. Chama-se Sítio Arqueológico Capivara, na Serra da Capivara. É um dos mais conhecidos, né? Um patrimônio brasileiro. Nós temos também algumas pinturas aí no Tocantins, né? Lá em Lajeado, que a gente até... Nós íamos não, quem sabe nós ainda vamos fazer a nossa excursão até Lajeado para a gente poder ver essa realidade, né? Essa história, essa parte da história. Nós temos no Rio Grande do Sul, Pernambuco, toda essa história sendo contada. No mundo e no Brasil também, né, gente? Nós também tínhamos, importante, música e dança na pré-história. Né? Ainda no Paleolítico, muitos instrumentos musicais, eles foram encontrados, inclusive flautas confeccionadas com ossos, os chamados caniços, né? Com orifícios e o seu comprimento. Ele demonstrava o quê? Demonstrava a busca por mais de um tom, com um único instrumento, mesmo sem nenhuma intenção de notação ou composição. Notação, ó, notas, né? Dó, ré, mi, não. Eles iam brincando e descobrindo, né, nesse brincar, né, nessa curiosidade, notas. Eles não sabiam que tinha uma notação. Dó, ré, mi, fá, sol. Mas o som, eles iam pelo som, pela percepção. Então essa composição era realmente muito interessante. Hoje, isso tudo é considerado arte, artista. Então, quando o homem teve a necessidade de se expressar, foi na arte que ele conseguiu. Foi através da arte que todos os historiadores e todo mundo conseguiu contar um período e classificar. Paleolítico, Neolítico, Idade dos Metais. Foi quando ele encontrou esses instrumentos artísticos que ele conseguiu compreender o homem. Então, gente, eu espero que vocês tenham entendido, né? Foi só um resumo mesmo, um resumão do primeiro ano e que nós possamos estar sempre aí conectados. Qualquer dúvida, entre em contato comigo pelo grupo, tá bom? Eu vou estar sempre disposta a ajudá-los. Realmente eu espero que vocês tenham entendido. Para mim também é um desafio, né? Essa nova forma de dar aula, mas estamos aí. E até a próxima aula.